ele tem uma postura geralmente mais... tenta conciliar um pouco mais essa questão? Vamos ver. Nós não estamos claros. Se você consegue separar o comboio dos avanços deles em Kiev. E nós não temos uma noção clara de para onde cada um dos veículos estão andando, enfim. Mas, baseados em geografia, nós sabemos que tudo isso contribui para a entrada em Kiev. Então, nós tentamos proteger de uma maneira maior, uma maneira geral, mais do que tentar tirar o comboio deles. Você pode falar um pouco mais para a gente sobre como essa imagem maior, o que ela te deu de estratégia? Olha, eu não posso falar muito bem o que isso está na minha cabeça, qual foi a estratégia, mas nós continuamos acreditando que o desejo de Putin é tomar a Ucrânia e que para isso ele vai querer tomar Kiev. E nós, de maneira geográfica, com os dados geográficos, nós acreditamos que eles estão fazendo isso nesse momento. Então, nós sabemos também que os ataques continuam, que as movimentações continuam até esse momento. Duas questões. Você citou sobre essa postura dos civis, dos moradores em relação a todo esse ataque. Inaudível. Tactically speaking, would you define those as, defensive maneuvers or potentially offensive maneuvers that they're using against? Como você classifica os comboios? Whether it's convoy or other vehicles that you're seeing in the country, are they, are they waiting to be fired on, or are they taking more aggressive measures? Como você classifica os comboios ucranianos? Mais uma lógica de defesa ou de ataque? Bom, eles estão defendendo o país deles. Todo o tiro que eles tomam, todo o movimento que eles executam é projetado para defender a soberania do seu país. É sobre defesa. E eles estão lutando com uma forte defesa. Sobre sua outra pergunta, de novo, eu preciso confessar que eu não tenho uma noção absoluta sobre qual que é a intenção de Putin. Mas como nós temos visto o que ele está fazendo, o que nós acreditamos é que ele está se movimentando em três linhas de invasão. Então, uma direto a Kiev. Então, noroeste e nordeste. Existe também uma tentativa pelo sudoeste e pelo sul da Ucrânia. E também from what we would consider sort of the northeastern group that is moving on Kharkiv. Nós também vemos uma postura do noroeste, do nordeste para dentro de Kiev. Mas isso tudo poderia, de novo, eu não posso afirmar com todas as palavras, que se o plano era avançar para Kiev de maneiras diferentes, bom, ele está então realizando isso de fato, o movimento deixa ele com essas cartas na mão. Nós conseguimos claramente ver um esforço dele para tentar pegar a capital. E novamente, eu não consigo te falar exatamente qual que é a postura, não sei 100% o desejo de Putin em relação a tudo isso, mas o que eu posso falar é o que ele está fazendo. É completamente impossível também que o que eles estão fazendo, no leste, é uma outra tática para pegar as cidades ao redor, mas
Hoje, o que nós estamos vendo é uma postura de tentar se movimentar para a capital ucraniana. A pergunta está longe do microfone, não tem como ouvirmos. What are you not seeing that would demonstrate a seamless or moderately seamless combined arms capability by the Russians? Yeah, again, I don't want to speak too much specifically on Russian operations. Olha, não posso falar muito sobre especificamente as operações russas, mas quando você vê quando você vê o que está acontecendo, eu só diria, não parece muito que os ataques aéreos e terrestres estão muito bem conectados, baseado no que estamos vendo. The Ukraine vice president showed a picture of this. I wanted to get your sense. Did the Pentagon at all help in the transport of these Starlink internet terminals? And are you seeing any impact in terms of either helping the Ukrainians with tactical military operations or keeping the population connected, basically, as the Russians attack information nodes? No help from us that I'm aware of. I'm not sure I understand your second Olha, question there. nenhuma assistência do nosso lado nesse sentido. Eu não consegui entender sua segunda pergunta. You mean from the Starlink? Ah, você diz sobre o Starlink. Bom, isso quem tem que dizer é a população ucraniana, o povo ucraniano, é o governo ucraniano. E eu não vou falar nada sobre isso, mas enfim. To the Russian planes. It was more about civilian aviation, of course, and U.S. airspace, of course, but we know that the U.S. military has part of Syrian airspace under its control, and Russian military cargo planes cross into that airspace from time to time. Is there in any way a plan to limit Russian military assets in northeast Syria, where the U.S. Air Force controls? I'm not aware of any such Eu não estou ciente de qualquer tipo de movimentação nesse nível, mas nós estamos na Síria por um único motivo e nós manteremos desse jeito. Então, se existe uma maneira de frear o exército russo na parte da Síria, isso tem andado. John Ismay, New York Times. Yes, hi. John Today is the Ismay, do New York emergency Times, pode special falar. session of the United Nations General Assembly. U.S. Ambassador Linda Thomas-Greenfield said that cluster munitions and what she called vacuum bombs are banned under the Geneva Conventions. And I'll say here that I assume by vacuum bombs she meant fuel-air explosives or other forms of thermobaric weapons. So I was hoping you could tell me what the status is of the Pentagon's ongoing internal review on its own cluster munitions policy, and can you say whether the Pentagon believes that cluster munitions and thermobarics are banned under the Geneva Conventions? Thanks. John, I don't have any updates for you on John, eu não tenho nenhuma atualização para você sobre esse tipo de política ou questão. E eu posso te levar essa pergunta no Comitê de Genebra, mas enfim. Bom, Abraham Ashton. Hey, John, two questions. Number one, how much coordination is going on between the United States Air Force, NATO, and the Ukrainian Air Force? And second question, qual coordenado está a força norte-americana, as forças da OTAN e as forças da Ucrânia? Over the Black Sea, and if not, why not? Thank you. Abraham, I'm not going to talk about flight profiles. We don't have any. Olha, Abraham, não posso falar sobre os arquivos aéreos, mas nem sobre a postura da Ucrânia, do seu espaço aéreo, mas a questão sobre especificamente coordenações específicas desse tipo de ataque ucraniano, de defesa ucraniana e com a OTAN. Mas o que eu posso dizer é que nós estamos, nesse momento, ajudando de forma a segurança da Ucrânia e da OTAN de maneira ampla.
And if not, why not? We aren't, and I don't. Não, nós não we're estamos. Still going through a policy review on this, so I don't have. E nós estamos só revendo algumas políticas, mas eu não posso então te dar mais informações sobre isso agora. Hey there. Real quick, what message would you have to American citizens? Qual mensagem que você tem para os cidadãos norte-americanos, U.S. military personnel who may want to go também and fight in pessoas Ukraine? envolvidas Also, could you comment na Força on Militar dos Estados Unidos que gostariam de lutar pela Ucrânia? apparent, Russian request, Chinese request to Russia that it delay the start of this war until after the Olympics? Thank you. Então, eu também gostaria de saber sua opinião sobre a postura da China com a Rússia para passar isso para frente depois das Olimpíadas. Olha, eu não tenho nenhuma opinião sobre essa história da China com a Rússia depois das Olimpíadas, não tenho nenhuma informação sobre isso. Nós tentamos fortemente tentar prevenir a guerra para esforços diplomáticos, mas isso não aconteceu. E não devia acontecer depois da Olimpíada ou em algum tempo específico, não devia acontecer nunca. Então, a questão do problema de tempo, de qual era que isso vai acontecer, o presidente Xi Jinping que tem que falar. Agora, em relação à ajuda dos norte-americanos, bom, eles podem ajudar doando e ajudando as forças ucranianas e em relação a outras organizações. E nós temos dado assistências para as forças ucranianas, para as defesas ucranianas e também ajudas humanitárias, mas agora não é um bom momento para os cidadãos norte-americanos estarem na Ucrânia. We've all seen this video of the Belarusian president showing a map of the Ukrainian invasion. What's the Pentagon's take on this map? And it even seemed like some of the attack was directed against Moldova. What are the possibilities of this war spilling over to Belarus or to Moldova? Nós vimos essas imagens também, Carol, mas eu não posso falar sobre isso agora. E nós não temos uma visibilidade clara sobre isso e sobre os planos da Rússia para a Ucrânia, além do que aquilo que o governo deles mostrou que gostaria de fazer. Então, sobre o presidente bielorrusso tem que falar sobre isso. O que nós diremos de novo é que essa guerra não deveria ocorrer. Então, nós gostaríamos de relembrar ao presidente Putin que sim, ele pode retirar suas tropas de lá, ele pode recuar sua força militar para que possamos conversar de forma diplomática. E ele deixou bem claro sua postura e bem clara sua posição, tudo que ele gostaria de fazer. E eu esqueci sua primeira pergunta. Vocês têm alguma indicação de que a Bielorrússia está entrando nessa guerra? Não temos. Próximo. Por favor, pode ir. One question that's direct and then another one that opens the aperture a little wider. The first one is on reports that some people are reporting that the Russians may be preparing thermobaric devices for use within Ukraine. And I'm wondering if you can say anything to that. Have you any indication of that? Have you to substantiate that or anything? No, we cannot. My second one is about the global posture. Now that everything is focused on Ukraine, can you talk about readiness on a more global scale? Has anything changed that in terms of our readiness worldwide as we focus more on Ukraine? In terms of our ability to defend the nation elsewhere, em relação we remain confident that we can do that.
Em relação à nossa habilidade de defender a nação também fora da Europa, nós estamos fortes e mantemos nossa posição em relação à nossa força de defesa. Então, em relação à perspectiva de tudo que nós fizemos com as tropas que estão dentro da Europa, nós remanejamos para poder proteger a Ucrânia. Cerca de mais de 80 mil tropas estão lá. Então, se nós juntarmos todas as tropas das nações da OTAN na Europa, já são mais de 2 milhões de pessoas, 2 milhões de soldados nas tropas. Então, nós continuaremos mantendo a posição de ajudar a Ucrânia a se defender e também asseguraremos aos nossos aliados de que nós iremos sim proteger nossos territórios e iremos levar isso de forma séria. Have been attempting to reconstitute any of these units that have been damaged, that have been hit by the Ukrainians? I don't have specifics in terms Eu não of tenho Videos of the Eu não tenho resposta específica para isso, sobre isso, mas Russian tanks with sim, sim. tractors. Sure, I don't know. I mean, the convoy Sim, eu não sei. fascinated with could be a part of this effort to O comboio, sim, pode ser parte desse esforço para tentar but I don't have anything more specific, Mike. mudar seus veículos que foram danificados e tentar recuperar o seu momentum de guerra, mas eu não tenho informação clara sobre isso. Without getting into specific hypotheticals, NORAD Olha, is sem perfectly ir muito em hipóteses, This is mas the mandate for NORAD to protect our o- homeland, a nossa lógica American, homeland and airspace, and they're ready to do A nossa that. lógica é sempre de tentar proteger a nossa força, a nossa força aérea, de qualquer maneira, as nossas nações no ar. First question, China and Russia have a strategic cooperative relationship, do you know that? And these two countries have completed joint military exercises recently. How would you assessing the China? Como você tem visto a postura da Rússia e a China se juntando em exercícios militares? Principalmente essa postura da Rússia de tentar se aliar à China. We've seen basically Nós vimos, basicamente, através de declarações, some at least tacit approval by the Chinese for what Russia was doing. Now, in the last few days, some algumas aprovações da Rússia, da China em relação ao que a Rússia estava fazendo. Nós falamos com algumas pessoas próximas do assunto some of this back a little bit by talking about Ukrainian sovereignty, which is welcome to see. E nós vimos também eles tomando uma postura um pouco pé atrás em relação a tudo que a Rússia tinha feito, tentando defender a soberania da Ucrânia. Sanctions on Russia. Mas a China viu e estava ciente da postura de sanções econômicas contra a Rússia. Mas nós não vimos ainda a China sendo contra a Rússia. E nós ainda não vimos uma postura direta da China em relação à sua postura de apoio à Ucrânia ou de ir contra a Rússia. Então, está uma mensagem um pouco misturada nesse momento, uma comunicação mista nesse momento. I'd refer you to U.S. Forces Korea, Janie, to talk about training events. Olha, eu gostaria de é mais fácil você perguntar. É mais fácil você perguntar para as forças militares, quem está na rotina de treinos. Eu não tenho essa resposta agora. Olha, eu não tenho nenhuma atualização sobre os treinamentos na península, no território coreano, mas enfim, pode correr. False flag operations. I'm wondering if the U.S. is aware of any other sort of Russian preparations to posture along other borders. Bom, então agora vamos voltar aqui com a nossa programação, né? Nós vimos agora ainda essa coletiva vai continuar acontecendo, né? Caso tenhamos mais destaques, nós continuaremos acompanhando aqui na BM&C News, né? O porta-voz do Pentágono, John Kirby, aí trazendo, né, essas informações, né, esses treinamentos.